Olá, amigos. Mais uma vez estou aqui, Gleidson Moreira, e tenho uma palavra para todos nós aqui. O título dessa mensagem é clamar a Deus. Clamar é você chamar, é você conversar, é você insistir, é você estar ligado, é você conversar. Clamar a Deus. Em Jeremias, capítulo 33, versículo 3, Jeremias na época ele estava preso porque Deus usou ele para falar algumas profecias com o rei, e o rei, os sacerdotes não gostaram e jogou-o no cárcere. E ele prediu a destruição de Israel, Deus usou ele para fazer muitas coisas, ele prediz. Deus usou a boca do profeta para falar as coisas. Ele tinha relacionamento com Deus, coisa que os outros pessoal da religião na época não tinha. Ele tinha intimidade com Deus, Deus usava ele. E para falar com o rei só queria ouvir coisas boas, coisas que agradavam a ele, coisas que, como se diz, que eram vistosas aos olhos, coisas para empolgar o ego dele, da nação na época. E ele falou a verdade, e eles não gostaram e jogaram ele no cárcere, ele estava preso, né? Em capítulo de Jeremias, versículo 3, diz: clama a mim e responder-te-ei e anunciarei coisas grandes e firmes que não sabes. Clama a mim. Clama a Deus. Fale com Ele. O que você está precisando? O que está no seu coração? O que é o seu sonho? O que a sua família precisa? O que o seu marido, a sua esposa precisa? O que a sua mãe precisa? O que os seus filhos precisam? Clama a Ele. Às vezes você tem clamado e tem falado: Deus não tem me ouvido, Deus não está me ouvindo. Ele tem um tempo dele. E esperar é uma coisa difícil para o ser humano, não é verdade? Porque a gente quer as coisas para agora, é para ontem. E se falar que Deus vai nos abençoar, aí nós queremos: cadê? Cadê? Tudo tem a hora e o momento certo. Tudo tem o momento certo. Para você tirar carteira, aqui no Brasil, pode tirar carteira de motorista com 18 anos. Por que não tira com 12, com 10 anos, com 14 anos? Porque tem a época certa. Supõe-se que a pessoa, o jovem com 18 anos, tenha consciência que vai entregar um carro para uma pessoa de 12 anos, 13 anos, 14 anos, não tem maturidade. Pode matar muita gente e morrer. Então, tem um momento certo. Então, às vezes nós estamos clamando a Deus, você está clamando e a bênção está demorando, porque se Deus te dá a bênção antes, você pode fazer igual esse jovem de 12, 14 anos, matar muita gente, destruir muita coisa e destruir a si mesmo. Ele tem o momento certo. Isso que Deus tem para nós, o momento certo. É difícil, porque a gente esperar não é fácil, né? Quando você quer ter, eu lembro quando eu queria dirigir, eu tinha 14 anos, eu pegava o carro do meu pai, eu lavava o carro dele, e depois eu queria dar uma voltinha, eu pegava a chave lá e dava uma volta, e no quarteirão e acelerava e saía cantando pneu, e rodava, e mostrava para os amigos. Eu lembro que ele tinha um carro que ele custou comprar. Eu fui lavar o carro e eu entrei nesse carro, era uma variante na época, e eu entrei numa curva e acelerei, ela rodou comigo, ela bateu no meio-fio, arrebentou toda de baixo. Eu não tinha maturidade para dirigir, eu não tinha. E meu pai falou comigo: espera, quando você tiver 18 anos, eu te ajudo a comprar um carro, ou que seja uma moto. Ah, não, pai, vai demorar demais, o senhor não vai me dar. Eu tinha 14 anos, eu falei: não, vai demorar demais. E com 16 anos,
ele tinha um segundo carro lá e eu dirigia esse carro. Eu andava pela rua, naquela época a menor dirigia, a legislação era mais frouxa. E eu ia para a aula com esse carro, eu andava, dava peão com o carro rodava comigo e era bom, e cheio de gente, eu punha gente nesse carro, por umas 8, 9 pessoas, um no colo do outro, íamos para a festa, acelerávamos e bebíamos e fazíamos. Foi até uma vez que eu capotei esse carro, 16 anos, eu capotei o carro do meu pai, com as 4 rodas para cima. Imaturidade. E foi um prejuízo, eu lembro disso, falei assim, nossa, que prejuízo, que coisa. E aí que ele cortou mesmo, eu não pude dirigir mais. E falei, não, um dia eu vou compensar meu pai, que eu capotei o carro dele, que ficou na minha cabeça, no meu coração. E quando eu tive 18 anos, meu pai, ele com muito trabalho, com muita dificuldade, ele comprou uma moto para mim, uma 125. E foi um maior presente que eu tive na minha vida, foi essa moto. Me deu muita alegria, mas eu também não tinha juízo. Eu, como se diz, eu estou vivo por causa de Deus, por causa do Senhor que tinha um propósito na minha vida. Que eu já passei tantas coisas com essa moto com 18 anos, mas eu tinha mais maturidade do que eu tinha quando eu tinha 14, quando eu tinha 16 anos. Então, o que eu quero dizer com isso? Nós temos que clamar, mesmo se demorar, mesmo se não vir, continuamos clamando, que o Senhor tem o melhor para nós. Jeremias, ele estava preso, e ele continuou clamando e Deus continuou usando a boca dele para abençoar a nação de Israel, né? E ele profetizou até o futuro, ele profetizou sobre Jesus. Ele profetizou sobre o noivo que é Jesus, ele profetizou sobre a noiva que é a igreja de Cristo, ele profetizou milhares de anos para frente. Deus usou a boca desse homem. E Deus, ele quer que você clama a Ele. Clamar é você falar com Ele, é você pedir direção. O Senhor, Ele quer conversar, Ele quer te ouvir, Ele quer te ouvir. Então esquece religião, esquece as coisas, fala com a sua boca o que você tem que falar com o Senhor. Fala que Ele está te ouvindo, clama a Ele. E Ele fala, te anunciarei coisas grandes. Quando você tem relacionamento, Ele te anuncia, Ele te mostra. É diferente do que você ser religioso. Você ser religioso, você está enganando a Deus e a si próprio. Ele quer relacionamento, Ele quer que você fale com Ele, que você clame a Ele. Então, clame a Deus, clame a Ele. Ele sabe de todas as coisas, Ele nos ama e Ele nos quer bem. Nós temos o livre-arbítrio. Quer dizer, nós não somos bebês. Bebês não sabem o que está fazendo. Nós sabemos. Bebês, às vezes, está pelado, não sabe que está pelado. Às vezes, não sabe que está pelado. Um menino de 1 ano, 2 anos, corre para lá e para cá, não sabe. Nós sabemos. Nós temos o livre-arbítrio de fazer ou não fazer. Então, você que tem o livre-arbítrio, seja livre para clamar ao Senhor, seja livre para adorar Ele, seja livre para ir em qualquer igreja que você quiser, ou na sua casa, ou aqui no banheiro, o que for, de clamar a Ele, que Ele está te ouvindo, você é livre, você não é mais bebê. Tenha atitude, né? Escolhamos andar juntinho dele, é a melhor opção. Andar com o Senhor é a melhor opção. É a melhor opção de todas. De todas na sua vida. Tudo passa. Ande com o Senhor. Ele jamais passará da nossa vida. E nós estaremos com Ele para sempre. Amém? Eu vou orar para te abençoar. Pai querido, Pai amado, muito obrigado, Pai, por essa palavra. Que ela fique plantada na nossa mente. Que nós possamos clamar ao Senhor. Que nós possamos andar juntinho de Ti. Senhor, responda a nosso clamor, a nossas orações. Pai, nos abençoa no seu tempo, que é o melhor tempo, Pai. E nos perdoa, Senhor. Pai, de toda hipocrisia, Pai, de todo fingimento, de todo mal. Que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém.